Antes, capítulo 3, hoje, a história do Brasil, Brasil, a construção da República. Na imagem, temos aí uma foto de uma greve de professores da rede estadual, né, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ali de 2017. Então, um ato como esse, uma greve, só se tornou possível graças a esse regime recém-instalado, né, uma república no Brasil. Vamos entender hoje, na nossa aula, como que foi possível a implantação da República no Brasil ali em 1889, 15 de novembro, uma data que é um feriado hoje no Brasil, onde cai o regime monárquico, ou seja, Dom Pedro II sai da cena política e inicia aí a Primeira República, o início aí do presidencialismo no Brasil. Havia toda uma articulação envolvendo o Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Esses estados resistiam, né? Havia uma articulação dos estados de São Paulo, né? E também Minas Gerais e Rio de Janeiro. Havia essa articulação, então, do Partido Republicano Paulista. E aí você tem aqui a ruptura e continuidade. Então, toda vez que inicia um novo assunto, o livro ele vai trazer para nós esses que são conceitos da história. Então, um fato como esse, ele imprime uma ruptura na história. É um fato, ou seja, quebra de um regime, a monarquia, o início da república. Então, imprime aí, demarca uma ruptura. Mas, ao mesmo tempo, também, outras coisas permanecem. Por exemplo, a estrutura de poder. Mesmo com o novo regime, o regime republicano no Brasil, as estruturas de poder não se alteraram, né? Terra, né, distribuição de terra, grandes propriedades, né, posses de terra nas mãos de poucas pessoas. Então, 15 de novembro, 3 diferentes grupos republicanos passaram a disputar o poder. Quem eram esses grupos, né? Era o projeto dos grandes proprietários de terra, né, que tinham seu domínio aí, né, em algumas regiões paulistas, né? A República Liberal Federalista, né? Você tinha aí uma ala das Forças Armadas. O projeto militar era a favor de uma espécie de ditadura, né? Centralização do poder, a partir também da participação de militares, e o projeto dos grupos urbanos, como pequenos proprietários, profissionais liberais, jornalistas. Então, esses grupos se articulando aí. Uma outra coisa que eu chamo a atenção no início de cada capítulo é essa linha do tempo. Então, você vê aqui a história do Brasil, e lá em 1822 tivemos a independência do Brasil. Em 1889, a proclamação da República, 15 de novembro, tanto é que é uma data feriado. Em 1884, eleição presidencial direta. 1896, Guerra dos Canudos. 1904, Revolta da Vacina. Olha aí, esse tema é atual, né, gente? A discussão hoje sobre a questão de usar ou não vacina. Veja que lá no início do século, há mais de 100 anos, houve essa revolta. Protestos e greve, 1907, 1910, Revolta da Chibata, 1916, contestado, 1917, protestos e grandes greves, né, no Brasil. Ok. Seguindo aqui, havia então uma proposta, você tem aqui uma proposta de periodização, né, tentar organizar, para você entender melhor como foi esse período republicano. Então, a primeira república, chamada de República da Espada, entre 1889 e 1894, e aí você tem mais adiante a formação da República Oligárquica, de 1894 a 1930, com a participação e intervenção desses representantes republicanos paulistas e mineiros, entre outros. Seguindo então aqui, a República da Espada, tá? Então, os historiadores desse livro resolveram dividir dessa forma. Então, você tem aí a República da Espada. Por que República da Espada? Porque esses dois primeiros presidentes eram militares, e militares de alta patente. Era Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que eram marechais. E eles têm um sabre
que é símbolo do seu poder, seu status militar. Então, em função dessa simbologia do sabre, República da Espada. Então, o governo provisório de 1889, 1891 é o governo de Deodoro da Fonseca. Por que é um governo provisório? Porque ele não foi eleito. Como ele não foi eleito, foi um golpe, né? Tomou o poder, tirou do poder Dom Pedro II, que com a família real imperial foi viver na Europa. Então você tem aí esse início do regime republicano no Brasil, sendo um governo provisório, porque não foi eleito. Ele foi indicado por seus pares, né? Então aí ele, seguindo uma carta magna que teria que ser elaborada, teria de concorrer às eleições. Então a convocação de eleições para a Assembleia Constituinte para pensar nessa nova Constituição republicana e a separação entre igreja e Estado, um outro ponto desse momento. As primeiras medidas tomadas pelo regime, né? Concessão de nacionalidade brasileira a todos os estrangeiros, a adoção de uma nova bandeira, essa bandeira que nós temos hoje é desse período, existiram outras bandeiras antes, fechamento da Câmara e substituição dos presidentes das antigas províncias, né? Nós vamos ter mais províncias, vamos ter estados. Estado do Pará, Estado do Piauí, Estado do Rio de Janeiro, etc. Então, nessa Constituição de 1891, você tem aí algumas características. Seu texto, então, determina que o Estado brasileiro se organiza em 3 poderes, conforme nós temos hoje. O poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, equilíbrio entre os 3 poderes. Essa mesma divisão de poderes era respeitada em cada estado. O poder executivo nos estados era exercido pelo presidente do estado, hoje governador, né? Tinha direito de voto todos os maiores de 21 anos, hoje, exceto mulheres, presta atenção. Então, essa Constituição excluía mulheres, mendigos, analfabetos e soldados. Então, a Constituição que não era, digamos assim, tão democrática, né? Hoje, mulheres votam, hoje, mendigos votam, soldados votam, né? E pessoas votam a partir de maiores de 16 anos. Então, seguindo aí, nova Constituição, aqui temos a organização dos 3 poderes no nível federal, né? O poder legislativo é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Aí você tem o Executivo representado pela Presidência da República, Judiciário, Supremo Tribunal Federal, e aí você tem as outras instâncias aí do lado, ok? Então, a política econômica de Rui Barata, o ministro da Fazenda do governo provisório era Rui Barata, que procurou incentivar o desenvolvimento industrial, dar crédito, ou seja, emprestar dinheiro para empresas, isso foi um grande problema, né? A Bolsa de Valores, e você vai ter as ações das empresas, né? Você vai ter um problema que é chamado do encilhamento. Encilhamento é uma alusão à corrida de cavalo, o momento em que você põe, em que os jockeys, né, os corredores, colocavam as selas em cima dos cavalos. Um momento bem nervoso. Então foi essa a situação que se assemelhou à política econômica de Rui Barata. Então nós temos aqui, ó, crédito, empréstimo, bolsa de valores é onde se negocia, né, os títulos das empresas. E aí, encilhamento, ato de apertar o cavalo com cílias, cintas, colocando a sela sobre o cavalo. Então, a sociedade da época indígena, as sociedades indígenas no início da República, nós vamos ter aí algumas políticas e tentar incluir indígena. Temos ali foto do final do século XIX, mostra crianças indígenas em sala de aula, né? Tentativa de tornar o indígena cidadão. Então você vai ter, leiam com atenção depois esse texto complementar aqui, importante, tá? Aqui na imagem, Rondon, né? Um político explorador que foi criador do SPI, Serviço de Proteção ao Indígena, ok? Vamos seguir aqui. Eleições e renúncia de Deodoro, é isso mesmo, Deodoro da Fonseca vai renunciar, porque ele vai sofrer muitas pressões, né? Muitas pressões internas de aliados, de opositores, é acusado de favorecer apenas os militares. Então,
O novo mandato do Marechal Deodoro da Fonseca foi marcado por uma série de atritos entre a presidência e o Congresso, né? Sabemos que a formação militar é uma formação rígida, né, de obedecer ordens, né, dar ordens e obedecer ordens. Então isso na política fica meio complicado. Diante de tantas pressões e temendo uma guerra civil, Deodoro da Fonseca renunciou em 23 de novembro de 1891, sendo substituído pelo seu vice, que era Floriano Peixoto. Então cai esse aqui, ó, o Marechal Deodoro renuncia e começa o governo do seu vice, governo de Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, né? Ou seja, tão autoritário quanto o primeiro presidente. Esses dois presidentes, representantes desse período da chamada República da Espada. O frequente uso da força para repreender seus opositores lhe rendeu o apelido de Marechal de Ferro, né? Então veja aqui a imagem da chamada Revolta da Armada. No início de 1892, levantes armados exigiam novas eleições, né? Tentativa de realizar eleições. Essas revoltas foram reprimidas com mão de ferro por Floriano Peixoto. Daí o nome dele, né? Marechal de Ferro. Aí você tem também o outro movimento, que vai ser a Revolução Federalista, né? Uma parte dos militares revoltosos exilou-se em Portugal, outra foi presa e o terceiro grupo rumou para Rio Grande do Sul a fim de apoiar um levante que ocorria lá. Então você vai ver mais detalhes aqui da Revolta Federalista, tá? Alguns textos complementares que vai pedir sua atenção e dedicação de leitura. A República Oligárquica, tá? Então nós vamos parar por aqui, para a aula não ficar muito longa, e na próxima aula eu vou falar sobre a República Oligárquica. Boa aula!